E Deus começa a usar circunstâncias difíceis para fortalecer os músculos da fé desse homem de Deus, para aprender a guardar e confiar na palavra de Deus acima de todas as coisas. E isso aconteceu com Abraão e pode se preparar que vai acontecer com você também. Por isso, eu queria nessa manhã começar e hoje à noite terminar a olhar as lições que esse texto nos ensina sobre crescer na fé no meio das tribulações e das lutas da vida. A primeira lição que eu vou aprender vai aparecer no verso 10. A Bíblia diz assim: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. O que a Bíblia vai nos ensinar é que quando as lutas vêm, elas não vêm só porque a gente está vivendo coisas erradas. A gente pode estar fazendo tudo certinho e vão vir lutas na vida. Não é assim mesmo? Já não aconteceu com você dizer assim: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? E você diz assim: não, mas eu não estou fazendo nada especificamente de errado. É claro, todos nós somos pecadores, nós temos defeitos, mas não vem uma consciência: olha, isso aqui está acontecendo por causa disso. A gente simplesmente está vivendo. E aí Deus está falando: não, filho, eu estou com você no meio da batalha, eu estou com você no meio da luta, eu tenho um propósito no meio de tudo isso. E a grande tentação que a gente sofre no meio da batalha é fugir da luta. Eu acho que Abraão ficou pensando assim: olha, eu nunca tive problema de comida enquanto eu estava em Ur. Eu nunca tive problema de comida enquanto eu estava em Harã. Que coisa esquisita, eu estou na terra de Deus, na terra que Deus mandou eu estar, e eu estou tendo problema com comida. E então ele vai descendo em direção ao sul em busca de comida, em busca de pasto para o seu rebanho, de condições para o sustento da sua família. E nesse momento ele precisava tomar uma grande decisão: permanecer na terra de Deus, mesmo no meio da batalha, da luta, da fome, ou fazer uma pausa temporária e sair da terra de Deus em direção à prosperidade que havia no Egito. E é interessante que a Bíblia vai dizer que o Egito, sempre na Bíblia, é símbolo do sistema do mundo, da sua escravidão, e quanto que a terra de Israel é símbolo, um retrato da herança das bênçãos de Deus para a nossa vida. E naquele momento ele estava fazendo uma opção: eu faço uma pausa, saio da terra, que é a terra da promessa, que Deus prometeu que ia abençoar, e vou para onde eu estou vendo que tem prosperidade, e vou resolver o problema momentâneo. Se você estivesse lá, o que é que você faria? Dá para pensar? Não está produzindo nada a terra, os rebanhos estão morrendo, não há água, parece que as coisas são difíceis. Como é que vai ser a semana que vem? Como é que vai ser o mês que vem? E você tem notícias que lá no Egito está tudo bonito, porque o rio Nilo, ele aumenta de volume, ele diminui de volume, e ali, mesmo que não haja tanta chuva, ele vai ter sustento, pasto. Como é que você vai lidar com isso? A Bíblia vai ensinar para a gente que toda vez que a gente sai do lugar de Deus, a gente cantou essa música, não é? O melhor lugar no mundo é aos pés do Salvador. Toda vez que a gente sai do lugar de Deus, do projeto de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus na nossa vida, ainda que possa ter prosperidade, nós estamos arrumando confusão para a nossa vida. Por isso, quando as circunstâncias se complicarem e você se vir dentro da fornalha da provação, fique onde Deus o colocou até que Ele diga para você se mover. A Bíblia diz, Isaías 28, verso 16: por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular,
para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Deus tem o controle das circunstâncias. Às vezes a gente está vivendo uma grande provação, e a provação não passa rápido, às vezes as batalhas são difíceis, mas se a gente persevera em fazer aquilo que é o propósito de Deus, e persevera em estar no lugar de Deus, a gente pode colher as bênçãos do Todo-Poderoso. Alguns anos atrás, eu sei que se eu tivesse tomado a decisão errada, eu teria perdido a bênção. Alguns anos atrás, eu entrei no meu escritório para pedir uma permissão para Deus. Eu estava enfrentando uma série de batalhas pessoais, e dentro dessa igreja, da comunidade. E o meu pedido foi: Deus, me deixa ir embora, eu não quero mais ser pastor da primeira igreja batista de Curitiba. Eu fui orar assim, já faz mais de 10 anos, 15 anos isso. Eu queria ir embora. E aí o Espírito de Deus falou: você quer ir? Vai, mas você vai sozinho, eu não vou com você. Eu falei: muito obrigado, eu vou ficar aqui então. E olha que bênção eu ter ficado aqui para a minha vida, de poder ver tanta coisa boa de Deus acontecendo. O que a Bíblia vai ensinar para a gente é que às vezes no meio da luta, no meio da batalha, as batalhas são diferentes na vida de cada pessoa, ela tem circunstâncias diferentes, ela tem situações diferentes, elas machucam de maneira diferente. Quem já passou necessidade financeira sabe o que eu estou falando. A gente fala de problema de dinheiro, mas o dia que falta, que você não tem mesmo, nem para o básico da tua vida, você entra em desespero, você fica pensando o que é que você vai fazer. Às vezes você tem uma situação dentro da tua empresa, uma pressão, uma luta tão grande, e você entra em desespero. Gente, só quem está vivendo uma tribulação, um momento difícil, sabe o que isso significa. E aí nós somos tentados a achar uma solução mais fácil. E a gente imagina que a solução mais fácil sempre veio de Deus, e nem sempre é verdade. A gente tem que dobrar o joelho e perguntar para Deus onde é o lugar da bênção dele. E algumas vezes ele vai falar: filho, é aqui, fica aqui. E diz assim: mas Senhor, está ruim aqui. Ele diz: fica aqui, você não está vendo o que eu vou fazer. E aí a gente persevera na fé. E quando a gente persevera na fé, nós construímos sobre alicerces firmes e seguros. Por isso, se você está no meio de uma provação e de uma luta, pergunta para Deus o que você tem que fazer, qual é o lugar que Ele preparou a bênção para você, e não abra mão disso. Porque às vezes o caminho para o Egito, o caminho que às vezes a maioria das pessoas fazem, o caminho da flexibilização dos nossos valores, o caminho de a gente dar um jeitinho nas coisas, parece ser o mais fácil, mas ele tem implicações ao longo de toda a nossa vida, como a gente vai ver na vida de Abraão. Então a primeira lição que eu vou aprender aqui: Deus tem o controle das circunstâncias. E você está mais seguro, passando por uma grande fome, dentro da vontade do Senhor, do que vivendo num palácio, fora da vontade dEle. Por isso, a vontade de Deus jamais o conduzirá a um lugar em que a graça de Deus não pode guardá-lo. Abraão foi testado no teste das circunstâncias e afastou-se da vontade de Deus. E nesse teste, ele caiu. E toda vez que isso acontece, começa a haver um esfriamento espiritual. E você pode olhar que na história, no tempo em que ele está no Egito, ele não constrói nenhum altar.
Porque toda vez que a gente flexibiliza com a vontade de Deus, o nosso coração amedrontado perde a fé, porque medo e fé não tem como conviver juntos. A gente crê no imponderável de Deus, e ele vai se afastando disso, e ele não constrói mais altares. Ele só vai voltar a se dobrar na presença do Senhor e ter um encontro com Deus quando ele volta para Betel, o primeiro lugar lá, um dos primeiros lugares que ele construiu o altar. Quando nós tememos a Deus acima de qualquer outra coisa, todos os outros medos vão embora, porque nós cremos num Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. A palavra de Deus diz assim: se Deus é, você sabe? Se Deus é, quem será contra nós? Ah, não sabe não. Vamos falar de novo. Se Deus é por nós, você crê nisso? Crê mesmo? Não tem demônio, não tem artimanha, não tem homem poderoso, não tem estratégia maior que o poder do nosso Senhor. Por isso eu posso atravessar qualquer luta, qualquer dificuldade na minha vida, se eu estiver no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus, ainda que eu não enxergue hoje o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, porque Deus é fiel. E é isso que Deus estava querendo ensinar para Abraão, e ensinar para gerações futuras. Mas assim que Abraão deixou de olhar para o Senhor e começou a olhar para as pessoas, porque ele achou que a solução para o problema dele estava no governo do Egito, ele começou a perder essa bênção. E o desafio que eu queria deixar com você nessa manhã, o primeiro deles é esse: nunca troque o olhar confiante em Deus pela expectativa para com as pessoas, lugares ou coisas. Só o Senhor é a nossa esperança. A segunda lição, rapidamente para você nessa manhã. Segunda lição eu vou resumir nessa frase: nunca troque a confiança em Deus pela trama humana. Olha só como é que Abraão tentou resolver os seus problemas. Versos 11, 12 e 13, diz assim: quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai sua mulher: bem sei que você é bonita, e quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando você para de confiar na palavra de Deus, no jeito de Deus, no poder de Deus, naturalmente você começa a apoiar-se na sabedoria humana. E queridos, toda vez que a gente se apoia na sabedoria humana, a gente traz problemas para a nossa vida. Porque a Bíblia nos ensina que a sabedoria humana tem um quê de diabólico. Olha só o que a Bíblia diz. Tiago 3, 14, 15 e 16 diz assim: mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e da nossa natureza humana, e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Toda vez que eu começo a dirigir a minha vida em cima da sabedoria humana, a carne, a nossa natureza humana, vai se revelar na nossa sabedoria. E quais são os elementos da carne? O principal elemento da carne chama-se egoísmo. E olha só a estratégia de Abraão. Olha,
casado com uma mulherão bonita, especial, e ele diz: olha, você é muito bonita, vão querer casar com você. E olha que ela já era sacudida, hein? Naquela época, você já viu quantos anos ela tinha? Nessa época aí, ela devia estar lá para os 80. O negócio era sério. A mulher era muito bonita mesmo. Miss aos 80, né? Gente, o negócio era sério demais. E ele então faz um estratagema muito estranho, muito esquisito. Ó, você vai lá, se alguém perguntar, você não é a minha mulher, você é minha irmã. E olha que cara, né? Coisa, eu fiquei com raiva de Abraão, tem que falar a verdade, fiquei com raiva. Faz isso com a mulher dele, que coisa, né? Aí o que ele faz? Chegam lá, começam lá a paquerar a mulher dele, ele fica na dele, na boa, assim. Que coisa! Essa semana estava conversando com um pastor, né? Ele deu risada lá, porque ele disse assim: a minha mulher está demorando, porque ela vai beijar todo mundo aqui. Antes de chegar aqui no gabinete, ela vai beijar todo mundo da igreja. Aí ele começou assim: tudo bem, né? Mas olha, quando veio esse pessoal lá da Cracolândia aqui, e ela começou a beijar aqueles marmandos, eu não gostei não, já puxei ela, vim trazendo. Falei assim: gente, que coisa, né? A gente é assim, né? Como é que o cara fica na boa assim? O que é isso? Não pode. E mais, leva a mulher para ser esposa do faraó. E ele fica quieto. E ainda recebe o dote. Que cara. Sabedoria humana. Ela é egoísta. Ela é egoísta. Abraão e Sara trouxeram consigo, lá de Ur, uma meia-verdade que Deus queria transformar na vida dele. E usaram essa meia-verdade para construir uma estratégia que não provinha de Deus, e que ele vai usar 2 vezes e vai ensinar para o seu filho Isaque, que vai repetir a mesma coisa. Queridos, os nossos erros se tornam modelos na vida dos nossos filhos. E a desgraça passa, às vezes, de uma geração para outra, não porque tem uma maldição, mas porque a gente ensinou valores errados. Gênesis 20, versículos 12 e 13, vão dizer qual era a estratégia deles. Diz assim: além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que eu sou seu irmão. E eles usaram isso no Egito e em Gerar, e mais tarde Isaque adotou esse mesmo esquema. Mas ele sabia, Abraão sabia que era uma mentira. Ele sabia que poderia ter consequências, que a sua mulher poderia ser tomada por outro homem. Ele sabia que ela seria usada como moeda de troca para a sua autopreservação. E como marido, ele sabia que ele deveria ser o protetor da sua mulher e não o inverso. Gente, homem que é homem de verdade tem que proteger a sua família. A Bíblia diz isso claramente. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Pedro 3,7. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. E Efésios 3 é mais forte ainda, diz assim: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O homem deve amar a sua esposa assim como ama seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Qual é o padrão bíblico? Marido, cuida da tua família. Marido, cuida da tua esposa. Pai, homem, cuida dos seus filhos. Eles são mais valiosos do que a sua vida. É isso que a Bíblia ensina. Estava tudo errado, meus irmãos.
E vai vir uma série de confusão e desgraça na família de Abraão por causa dessas coisas. Toda vez que a gente troca a sabedoria de Deus, o jeito de Deus, a confiança em Deus pela trama humana, ao invés da gente abençoar as pessoas, nós usamos as pessoas. E isso, querido, gera dor e destruição. Uma esposa que se sente usada, ela sai machucada. Um marido que se sente usado, ele sai machucado. Um filho que se sente usado, ele sai machucado. Dói e gera destruição. Pessoas que se sentem usadas. Agora, quando as pessoas se sentem amadas, elas dão a vida. Porque o amor é uma força tremenda dentro da nossa vida. Eu creio que muitos dos problemas que vão acontecer na vida e na família de Abraão, e não apenas na dele, nas gerações futuras, e que são relatadas na Bíblia, surgiram por causa da maneira de Abraão não assumir o seu papel de marido e protetor da sua família, tanto no aspecto afetivo como no aspecto físico. E o pior, que isso ficou enraizado na mente e no coração dos seus filhos e dos seus netos. Quanta dor, quanto sofrimento vem quando nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar nos esquemas de sucesso. E queridos, não tem esquema de sucesso que um dia não cobre o seu preço. Davi fez isso. Sabedoria humana. Quando ele pecou, e ele ficou sabendo que Betseba estava grávida, ele montou um esquema para enganar o marido e não conseguiu. E como ele não conseguiu enganar o marido, ele fez uma aliança com um general e mandou para aquele general a ordem de que aquele marido fosse morto em batalha, que ele fosse colocado numa situação difícil, recuassem as tropas e morresse ele e os seus soldados. E o general faz isso. Mas a partir daquele dia, Davi estava na palma da mão do general. E toda a sua casa vai sofrer as desgraças de tudo isso. Às vezes nós achamos que existe um caminho mais curto. Às vezes a gente acha que dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Às vezes a gente só nega um impostinho ali ou lá. Às vezes a gente faz um acordozinho não muito bom aqui ou acolá. Queridos, isso é do diabo, não tem nada a ver com a gente. Nós cremos na intervenção do Todo-Poderoso na nossa vida. Marido, hoje a gente vive num tempo em que a figura masculina não vale nada. Vou falar bem claro. Tanto é sério isso que não tem um programa do governo para a família que o marido possa receber o dinheiro, porque a sociedade não acredita no homem. Está entendendo? Nós, compromissados com o Senhor, precisamos mudar a face dessa nação e dizer: tem homem de bem nessa terra, sério, protetor da família, que vai cuidar dos filhos, que vai cuidar da esposa, que vai morrer se for preciso, porque esse é o nosso papel, queridos. A vontade de Deus é essa. Um dos grandes problemas da sociedade é que os referenciais de Deus estão sendo delapidados, porque os referenciais de Deus estão na figura paterna. Um dos grandes problemas do homossexualismo crescente em todo lugar do mundo é que a figura masculina perdeu o seu sentido, o seu valor. Nós precisamos de gente séria, que diga: não vou fugir das batalhas,
Precisamos de gente séria, que coloque os valores do reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Nós precisamos de gente séria, que diga, olha, não tem estratagema que eu vou entrar, jeitinho que eu vou dar, não vou subornar guarda na estrada, não vou pagar para não pagar multa, eu não vou, gente, tem que ter seriedade, gente. Enquanto a gente não for gente comprometida com os valores de Deus, Deus não pode abençoar a nossa casa, Deus não pode abençoar a nossa nação, Deus não pode abençoar os nossos filhos, porque os nossos filhos estão olhando para nós e vão copiar o que a gente está fazendo. Se for coisa boa, graças a Deus, mas se for coisa ruim, que desgraça será. O que a palavra de Deus está ensinando para a gente é, não fuja da batalha. Deus continua no controle, creia nisso, dobra o teu joelho e ora, peça a sabedoria de Deus, veja o que Deus colocou na tua mão, especialmente quando estiver vivendo tempo de angústia e dificuldade, veja o que Deus já colocou na tua mão e começa com aquilo que Deus te deu, você vai ver, a mão de Deus vai abençoar você, o pouquinho, mesmo que seja o tamanho do maná, mas o maná vai cair todo dia porque é promessa de Deus. Não fuja não, não vai procurar outro lugar, continua firme. Segundo, olha, não creia nos estratagemas, eles não são bênção. Todo esse estratagema é sabedoria humana, que é carnal e diabólica, diz a Bíblia. Creia na sabedoria de Deus, no jeito de Deus. Oriente a sua vida, seus negócios, segundo o propósito de Deus. E Deus vai te abençoar. Eu não vou dizer que vai ter um tapete vermelho para você, que tudo vai acontecer às mil maravilhas. Você vai pagar preços complicados, mas Deus vai ser o Senhor da tua vida. O Deus que se revelou de alguma maneira para o faraó, para que não houvesse uma tragédia maior na casa de Abraão. Porque como é que ele descobriu que era a mulher dele, de Abraão? Deus revelou. Em Gerar fica claro, Deus deu um sonho ao rei de Gerar e disse para ele, olha, eu vou acabar com a tua família, porque essa aqui não é mulher que você possa casar. Ele disse, mas eu fui enganado, eu sei, mas eu não posso abençoar. O Deus que faz isso é o Deus que pode nos abençoar antes da gente fazer bobagem. É isso que a palavra de Deus está ensinando para a gente. E nessa manhã eu queria terminar esse culto, a gente reafirmando alguns compromissos. Eu queria falar olho no olho com os homens que estão aqui, todos os homens, fica de pé, eu vou falar olho no olho com você. É sério. Nessa geração e nesse tempo, Deus escolheu você para dizer para esse mundo que o homem pode ser homem de verdade. Você está entendendo? E eu queria que eu e você, como homens que estamos aqui, assumíssemos diante de Deus um compromisso. Senhor, me ajuda a ser o melhor marido que possa existir na face da terra. Me ajuda a ser o melhor pai que possa existir na face da terra. O sacerdote da minha casa, o protetor da minha família. Que o Senhor me dê graça para isso. E naquilo que eu não percebo, porque, queridos, a sabedoria humana é sutil, a gente não percebe que ela não vem de Deus. Eu quero que o Senhor me revele, porque eu quero seguir esse propósito. Posso orar por isso? Posso orar? Porque, queridos, a bênção dessa nação, a bênção dessa casa está aqui, ó. Você é o sacerdote da sua casa, querido. Você é o sacerdote da sua casa. Deus colocou sobre o meu ombro, sobre o seu ombro, a responsabilidade da nossa casa. Você crê nisso? Então vamos buscar isso de Deus? Posso orar por isso? Então vamos orar juntos aqui. Senhor Jesus, nós homens dessa igreja nos colocamos em pé na tua presença e entendemos que o Senhor nos convoca nessa geração para fazer diferença nessa terra. E começamos, Senhor, esse nosso pacto, nosso compromisso em nossa casa.
E eu quero te pedir, usa esses homens que estão aqui, para acima de tudo serem sacerdotes do seu lar, para serem protetores da sua família, quer seja moral, espiritual, fisicamente, provedores do sustento da sua casa, Senhor. E que eles sintam, Senhor, que isso é bênção que o Senhor nos dá. E que nós possamos, Senhor, com a Tua graça, ser homens que abençoam e não levam, Senhor, juízo de Deus por onde passam. Por isso, Pai, dá-nos a Tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A gente já aprendeu a semana passada. Eu não vou nem perguntar se você está cumprindo o compromisso que você fez semana passada. Porque nosso compromisso semana passada era construir o altar. Não é? Um sacerdote que não sabe construir o altar está mal. Então a primeira lição de casa tua é: construa o altar da sua família. Que através da tua vida, homem, a tua casa seja bendita de Deus. Ore com teus filhos, abençoa os teus filhos, ora com tua esposa. Leia a palavra de Deus para saber, através não de grandes volumes, mas de trechos, os valores que norteiam a vida, que vem de Deus para você nortear a vida da tua família. Constrói o altar da tua casa, amém? Começa por aí, e o resto Deus vai te dar graça para fazer. Em nome de Jesus, pode sentar.